Estamos aqui na nossa Beit Tevilá, Beit Joel Shalom, Casa Pastor da Paz, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, realizando o nosso Erev Shabbat. Porém, nós também faremos duas situações. Uma síntese do nosso Shacharit, que faremos amanhã de manhã, e não teremos, por causa da festa à noite, e, obviamente, a festa das comemorações de Hanukkah, festa das luzes. Né? E vamos, hoje o pregador fará uma síntese também sobre essa festa, amanhã o outro, né? E amanhã então nós encerramos com a festa de Hanukkah. Apenas esses dois dias. Chega o Adão, está nesse momento com a responsabilidade da entrega da mensagem deste dia de Shabbat e de Hanukkah, quando apenas estamos comemorando esses dois dias. Né? Foi ontem, será hoje e amanhã. Eterno, continue a falar no nosso coração nesta noite. Agora, Senhor, use o pregador desta noite, o teu servo, para que haja a transmissão da mesma para os nossos corações. Nós oramos dados, Hashem Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Irmãos, Hanukkah é um momento assim para agradecer, porque é um tempo realmente, quem crê de milagres. Eu sou mais uma vez um milagre aqui nesta noite. Foi Hashem me permitir estar de pé após acontecer um pequeno acidente ontem. E eu louvo ao Senhor por ele conseguir estar de pé. Agradecer por ele que foi em Hanukkah que ele me despertou no 8º dia de um coma da Covid. Agradecer porque foi em Hanukkah que o Senhor nos mandou rededicar o nosso templo. Foi nós ainda não tínhamos restaurado nossas raízes bíblicas e judaicas. Então é um tempo muito diferenciado. É uma festa em que Yeshua fala de Yeshua celebrando Hanukkah, está lá em João 10:22. E ali ele estava no alpendre de Salomão e celebrando a festa das luzes, a festa do milagre. Não vou falar sobre a festa porque amanhã nosso irmão vai falar um pouquinho dos milagres. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso estudo, que seria amanhã de manhã, um pouquinho sobre a Parashá Miketz, que é o momento que ela nos fala, né, da história, da trajetória de Yosef. E quem não passou uma trajetória? Todos nós temos uma trajetória. Todos nós, se fôssemos pegar aqui o microfone para falar, falaríamos muitas coisas. Então, para subir o óleo puro, o azeite precisa ser o quê? Prensado. Essa é uma frase muito forte, eficaz e real. Então, é preciso ser prensado para você extrair o quê? O mais puro óleo. Porque sem o óleo puro, não tem como acender a lâmpada. E mantê-la acesa. Então,
Oh, meu Deus. Então, para que nós tenhamos, melhor dizendo, uma trajetória na nossa vida, o Senhor nos permite, a partir da palavra que nosso Pai nos tem dado sobre o oleiro, né? Jeremias 18, versículo 2 e 6, que Ele nos pega e nos coloca no oleiro, né? A Cissa que faz peças de cerâmica sabe como que é, né, Cissa? Moldar uma peça. E quando a peça fica ruim, o que faz? Quebra e faz de novo. E é exatamente o que Hashem faz conosco. Nós reconhecemos Ele como nosso único Deus, sabemos que Ele é Salvador, mas nós vivemos com muitas histórias na nossa vida, com muitas culturas enxertadas em nós, pelos nossos pais que nos geraram, né? E o Senhor precisa o quê? Nos moldar para entender a palavra dele, entender a lei dele e viver a lei dele. Então é exatamente neste período de grandes acontecimentos, onde nós passamos por desonras, onde nós passamos por perdas, onde nós passamos por dores, humilhações. Todos nós temos uma trajetória bem pequenininha, nem se compara com o nosso machismo. Yeshua passou por uma trajetória bem trabalhada, difícil, porque Ele carregou sobre si o nosso pecado, carregou sobre si o que nós somos. A palavra diz lá em Isaías 53, se eu não me engano, que Ele não tinha beleza, Ele não tinha compostura, Ele não tem esse olho azul que falam ali, esse cabelão, Ele não anda com uma faixa vermelha. E Yeshua era foi um servo sofredor, que carregou, Ele disse: eu carreguei o teu pecado naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Então, a partir desse momento, nossas histórias precisam ser o quê? Moldadas, e não podemos querer ser maior do que nosso mestre. E aí aqui na Parashá Miketz tem aí um pedacinho da nossa Parashá passada, vou falar rapidamente, um pequeno resumo da trajetória de Yosef. Quando você lê Gênesis 40, capítulo 40, versículo 5, ele conta ali, né, do sonho do copeiro e do padeiro, quando ele estava ali preso. Aí eles contaram o sonho para ele, ele deu uma revelação, ele interpretou esse sonho. E aí, interessante que em Gênesis capítulo 40, versículo 13, o copeiro diz assim: dentro de 3 dias, José falou, dentro de 3 dias Faraó te levantará. Em Gênesis 40, 14, porém, lembra-te de mim. Olha o que José falou lá naquele momento difícil, em prisão. Não vou contar a história porque é longa, mas ele falou ali: lembra-te de mim, tá? Quando você sair daqui para voltar a servir o rei. Aí o copeiro morre, porém, não se lembrou de José. E antes se esqueceu dele. E tantas das vezes a gente vive essas etapas na nossa vida de esquecimento. Você às vezes fala com a pessoa: lembra de mim lá naquele local, quando você for fazer isso, aquilo, outro. Você vai lá, vamos supor, estamos indo lá em Israel. Lembra de botar meu nome lá nos livros das lamentações? Ele esqueceu aqui de José. Aí a palavra chave em Gênesis 49, ele diz: então o copeiro, olha que interessante, mas o Senhor não se esquece. O copeiro então disse para Faraó: hoje, isso aqui na leitura da hebraica, hoje me lembro de algo em que estou em falta. E às vezes isso acontece, né? Esqueci, fiquei em falta. Aí em Gênesis 41, 12, estava conosco um jovem hebreu, um servo da capitão da guarda, e nós lhe contamos nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação. E por que ele lembrou? Porque Faraó teve um sonho complicado, e não tinha ninguém que revelasse aquele sonho. E então aí ele conversa aí, Faraó já com Yosef, ele fala lá em Gênesis 41, 15,
eu tive um sonho e ninguém é capaz de interpretá-lo. No entanto, eu ouvi falar a seu respeito que você é capaz de interpretar os sonhos das pessoas. Aí olha que Yosef responde no versículo 16 a Faraó: não sou eu. Deus concederá ao Faraó uma resposta que deixará sua mente em paz. E é assim que o Senhor faz. Quando Ele nos dá um sonho e que nós entendemos aquilo que Deus quer revelar, ou quando Ele nos fala pelo seu Espírito, a gente sente paz, a gente sente muita paz. Então, foi dado entendimento, entrou o Shalom em nós. Aí é tempo do cumprimento dos propósitos de Hashem e na vida de Yosef, porque isso começou quando? Ele era um menino, como o nosso Luz falou, ele era um menino. E aí começou ele a ter aqueles sonhos, porque gerou inveja, né? Gerou aquele sentimento assim, dos irmãos, e aí começou aquela trajetória dura de tipo um rapto, né? De levar Yosef para fora, de vender e tal. E lá em Gênesis 37, voltando para Vaishé, fala que ele contou esses sonhos dos irmãos e deu esse sentimento. Mas chegou o tempo de Deus cumprir o propósito. Chegou o tempo. E nesse tempo, Hashem tem para cada um de nós também um propósito. Para mim, para você, para todos os que estão em Israel, para todos que estão na dispersão, Deus tem um propósito. E aí em Gênesis 41, Faraó disse a Yosef: eis que eu tenho posto no comando você de toda a terra do Egito. Mas para chegar a ser governador da terra do Egito, qual foi a trajetória dele de quanto tempo? Um tempo bem longo. Então ele precisou ser o quê? Moldado. Como nós precisamos ser moldados. Como nós fomos moldados nas nossas vidas. Desde pequenino, como o Deus contou da sua história. Como nós que aceitamos o Mashiach há um tempo atrás. Nós fomos sendo moldados. Para poder chegar a esse ponto. Né, irmão? Falar a primeira vez em hebraico hoje, né, irmão? Ui, dá um nervosinho, dá. E treme todo, né? Mas daqui a pouco você vai rapidinho. Por quê? É normal, é novidade. São bebezinhos na língua hebraica. E quando nós somos um bebê, né? Eu e a Cissa, né, Cissa, já tivemos um tempo, começamos bem no Beabá, hoje a gente já está um pouquinho mais avançado, se a gente estudasse um pouquinho mais, a gente falaria mais. E nós vamos aprender, irmãos. A trajetória nos ensina, a trajetória nos molda. E aí chegou esse tempo. E ele fez, e o que ele fez com Yosef? Ele não honrou Yosef. Ele viu aquela revelação dos 7 anos de fome, né? 7 anos de acabou, 7 anos de vacas magras. E foi um momento assim, Yosef, com aquela sabedoria do Eterno, começou a guardar a comida toda. Crianças. Aí começou a guardar a comida toda ali, o povo começou a ter falta. E iam para onde? Vamos lá no Egito, vamos lá na terra, para nós pegarmos, comprarmos. Ali não era dado não, era comprar. Aí eles iam lá, compravam os alimentos e nós chegamos um tempo que vocês não têm mais com o que comprar. Não tem dinheiro, não tem depósito em casa, a comida vai acabar rápido. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Gente, a gente hoje compra 5 quilos de arroz, o arroz dá bicho. Se você não botar hoje, armazenar seu arroz na garrafa PET, com louro, com alho, seu arroz dá bicho. Então não adianta ter uma lata de conserva. Agora a gente bota o arroz na PET, na garrafa PET. E bota louro, conservante, bota alho, para os bichinhos não ficarem ali crescendo dentro do alimento. E quando vê, estão os bichinhos
vão na cozinha lá, uns bichinhos lá, e já deu bichinho no lugar. Então você vê, é pouco tempo, não é tanto tempo. Você imagina 7 anos, guardar aquele menino 7 anos, no lugar, assim, um celeiro, vamos pensar, o celeiro não dava bicho nenhum, tudo perfeito, pelo menos a Bíblia não é lá. Pode ser que no Talmud ou em alguns livros da Mishnah, pode ser que conte algum fato, ou até de José, pode ser que conte algum fato. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, a gente tem que ter um controle tão grande, um cuidado, porque o meu está tão caro. Foi interessante que isso foi o que eu vivi na sexta passada, fiz uma comprinha por hoje, comprei umas carnes, separei, botei lá no friso, né? Separei em porções. De repente eu cheguei em casa e a geladeira parou. Tudo é gelado. Olha, me deu nervoso tão grande, gente. Eu falei, pronto, perdi minha comida. Quem é que vai vir sábado, ou melhor, sábado é Shabbat, a gente não contrata ninguém fazer nada. Shabbat é Shabbat. Aí a gente falou assim, quem vai vir consertar minha geladeira? Aí eu falei, Senhor, tu me deu a comida, tu é o dono da comida, essa é uma coisa, vou dormir. Fui dormir, você não parece, tá, irmãos? Fui dormir, e quando eu acordei de madrugada, irmãos, eu só falei assim, Senhor, eu vou para Beite, sábado passado, vou ver a tua palavra, vou estar ali ministrando junto com o teu servo, cuida da minha geladeira, o Senhor sabe que eu preciso dela. Irmão, eu vim embora. Quando eu cheguei em casa, como é que estavam meus alimentos? Tudo durinho, tudo congelado. E está até hoje. O técnico foi lá e não precisou fazer nada. Ele disse, você fica observando. Aí o Camilo até ficou brincando comigo. Você é o quê, mano? Então, milagres, eles vão acontecer no desenrolar da nossa vida, no dia que a gente também tem que experiência e maturidade. Então você vê ontem parece muito rápido, eu estava aqui, vim atender um cliente que veio lá de Caxias, e ele queria muito que eu colocasse o brinquedo da filha dele de 5 anos. Aí eu falei, tá bom, vem, porque depois vai ficar difícil. Tudo bem, atendi, coloquei o brinquedo, fui na cozinha, aqui, pegar um saquinho. Gente, eu só dei uma pegadinha. Depois que eu levantava, não levantava. Parecia que tinha dado um soco na minha lombar do lado esquerdo. E eu falei, agora? Aí eu olhei para o cliente assim, olha, tá aqui, fraquinho, que bom, tchau, despedindo ele, né? E pensei, como é que eu vou descer a escada, como é que eu vou dirigir, como é que eu vou chegar em casa, vamos ver se eu consigo. Aí, irmãos, eu cheguei em casa, fui dormir, aliás, eu fui na Camila, almocei com ela, nós pretendíamos vir aqui ornamentar a Leite, e aí eu estava, ela me deu um ibuprofeno, aí eu vi que ela não estava me dando. Eu pensei, uma coisa, vou para casa, dormir. Quando eu acordei, eu não orava. Eu não conseguia me colocar no meu quadril, eu não conseguia ficar de pé. E aqui começou a piorar de uma tal maneira que eu comecei a chorar de dor. Aí o pastor teve que sair, eu fiquei até 10 horas da noite, mas eu não conseguia me movimentar direito. Aí eu, como enfermeira, né, eu já tinha uma medicação ali na agulha para o joelho, peguei e falei, não vou ficar com essa dor, tem muita coisa para fazer. Peguei, preparei a injeção e paf, na minha coxa, tomei e fiquei mais ou menos até quase 1 hora, né, fui acordar. Não tinha cama para mim, eu não me secava no sofá, das pernas, mas dormi. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, amanhã eu tenho que estar na tua casa. Eu tenho que ornamentar a tua casa com os teus servos. Porque aconteceu várias coisas ao longo da semana, como os irmãos não puderam vir. Eu falei assim, tem que estar lá. E o pastor veio comigo, você tem que fazer fisioterapia. Eu falei, olha aqui meu fisioterapeuta, olha lá, ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de mim. Irmão, exercer a fé é isso. Ele vai cuidar de mim. Mas eu fiz a minha parte. Qual foi a minha parte? O que eu podia fazer. Se eu fosse para a fisioterapia, eu não conseguia estar aqui ajudando os irmãos. Eu não fiz um trabalho propriamente dito. Mas eles tinham que estar
sobre a orientação mesmo de como fazer. Então a gente vai, faz, aí depois faz outras coisas, fiz cabelo, aí vem pra cá. Então Deus ele trabalha assim, irmãos, na medida da fé. E estou aqui de pé, fiquei minha manhã inteira aqui, virando pra cá, andando pra lá. Não me abaixei com força, também não abusei, mas eu nem estar aqui com vocês. Se eu deixasse, eu não ia estar aqui com vocês. Então, Yosef, como Yeshua, aos 30 anos, Yosef estava sendo o quê? Um representante de Faraó, com um anel no dedo, andando. Ele falou assim: olha, põe ele na melhor carruagem, na minha melhor carruagem, dizendo Faraó, e faça com que se curvem a ele. Aí o que se lembra a história lá atrás do sonho, que ele contou para os irmãos, os peixes que se vergavam, né? Os irmãos, aí falou também da lua, né? As estrelas, e aí o pai dele: você acha que a gente vai se vergar diante de você? Olha aqui, Deus cumpre as promessas. Se vai durar 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele vai cumprir. Ela pode ser mais rápida, ela pode ser mais curta, vai depender de nós. Se nós obedecemos o Senhor como Ele fez, e passou todos aqueles momentos difíceis, Ele foi tentado, ele foi traído, e gente, não foi de estranho, não foi da família, os irmãos, as irmãs. Então você vê que essa história foi, e no fim, o que é que está dizendo? E no fim, ele foi o quê? Isso é maravilhoso, irmão, porque tudo tem um ciclo. Não é só um ciclo de aniversário, tem um ciclo de fechamento de dores. Nós temos dores na nossa vida, mas tem um ciclo, tem um momento de se fechar, mas tem que ter a minha posição de dizer: Senhor, me cura, Senhor, fecha esse ciclo, cicatriza minhas dores, multiplica minha alegria, me tira desse poço que eu posso estar me encontrando. Como um dia ficou Yosef, pensou que ia morrer lá. Aí os irmãos: não vamos deixar que esse sangue venha sobre nós. E tiraram ele e venderam para os mercadores. O irmão. Aí inventaram a morte, pegaram a roupa dele, mataram o animal, sujaram de sangue, não tiveram pena do pai. Irmãos, isso não acontece hoje? Essas traições não acontecem hoje? Os pais, os filhos matando o pai, pai matando o filho. Isso não é uma palavra que está escrita no livro do Senhor, que nos últimos dias era pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra... Gente, isso está escrito. Entendeu? E nós estamos vivendo isso a passos cada vez mais largos. Haja visto o que está acontecendo no nosso país, situações bem delicadas e difíceis. E há uma dicotomia, há uma divisão de pensamentos, não há justiça. Não há justiça. Então a gente compõe essa breve palavra, com esses parênteses. Gênesis 41:50 nos diz que Yosef, ele teve filhos antes de chegar esse momento da fome. Ele teve, o primeiro filho dele se chamou Manassés, Menashe, que Menashe quer dizer causa de esquecimento. Então aquele primogênito, o filho dele, trouxe cura. Ele foi ali, quando ele se tornou ali um governador, de representante do Faraó, ele disse: ó, você vai casar primeiro. Por que, irmãos? Ninguém pode estar diante de um governo sem não estar casado. Isso é um grande erro que existe hoje. Você não pode colocar pessoas diante de governos, lideranças, sem estar casado. É problemático. E então você vê aqui que ele se casou, ele teve o primeiro filho, que representa Manassés, causa de esquecimento, porque Deus me fez esquecer de todas as dificuldades que sofri nas mãos da minha família. Então aquele filho foi a cura. E o segundo filho, fala lá em Gênesis 41:52, ele chamou Efraim,
quer dizer fruto, pois Deus tornou fértil na terra do meu infortúnio. Quer dizer, onde ele sofreu, onde ele foi lançado na prisão, onde uma mulher queria que ele quebrasse a postura dele, traísse o patrão dele, né, Potifar, um patrão, um governo ali, ele tinha confiado no governo da casa dele, aí aquela mulher queria tentar destruir a família, destruir ali a aliança que ele tinha, e de certa forma conseguiu, porque quando você sai de uma situação e deixa uma prova, é um problema. O que foi que aconteceu com a Esther? Ela pegou aquela capa, quando o marido viu, ele entendeu, ela chegou e contou a versão dela. Quem vai dizer que eu estou mentindo? Olha, o teu servo me assediou, queria me agarrar. Na verdade, ela foi com a capa porque estava correndo para fugir dela. E foi lançado injustamente na prisão, para morrer. E lá na prisão, mais uma vez ele tornava. E aí o chefe da prisão dava o governo, a confiança na mão dele, para cuidar dos presos que estavam ali, e começou revelações. E por causa disto, desta palavra, esse copeiro, ele voltou, né, ele lembrou quanto o líder faraó falou para ele: ué, eu estou em falta, faraó, eu estou em falta de uma pessoa. E aí Deus nunca se esquece de você, irmãos. Deus nunca se esquece da gente. Pode todo mundo esquecer de você, mas Deus nunca esquece de nós. Então, Hanukkah nos fala de um povo que tinha pouca força, um povo que estava diante de um exército que tomou posse de Jerusalém, e queria fazer o que ele quisesse. Eles queriam profanar o templo, e eles eram sacerdotes. Você imagina nós aqui na nossa comunidade, e aí vem uma ordem, chega aqui e quer profanar. Nós temos todo zelo, né? Esse momento aqui é o momento que a gente separa para estarmos aqui tocando, adorando. Não é um momento para a gente brincar com as coisas aqui, essas coisas que são do Senhor. Então você vê que uma pessoa chega aqui e derrama sangue, uma pessoa que esteja em pecado, né? Que xinga, que mente, que faz um monte de coisa, e vem, isso traz o quê? Juízo. Isso traz juízo. Então aqui eles ficaram numa situação muito difícil, mas resolveram o quê? Enfrentar. Não, nós vamos restaurar. Por isso que é chamada a reivindicação do templo. E aí eles limparam tudo aquilo e só tinha uma botijinha de óleo, que trocava todos os dias, botava todos os dias as 8 lâmpadas. Melhorava o templo, era uma coisa imensa, uma réplica de Israel, algo imenso, é uma cópula enorme. Então todos os dias a melhorar ficava acesa, e só tinha uma botija, que foi achada por uma filha de um sacerdote, como nós falamos aqui. E aí, aquele óleo, Deus fez um milagre de quê? Multiplicou 8 dias. A melhorada são 7 lâmpadas, por isso que ela não quer ter 9, porque são 8 mais a chamaste. E aí fez aquela multiplicação. Irmãos, então só tem nós aqui da Beit Legião, nós temos uma alegria e uma satisfação muito grande com a festa de Hanukkah, porque foi nela que o Senhor nos chamou para nos reivindicarmos. E nessa trajetória, a gente tem passado muitos desafios. Há 25 anos de restauração. Quanto mais o Senhor nos bota no oleiro, mais nós somos moldados para fazer aquilo que o Senhor quer. Então, hoje, nesse quinto dia de Hanukkah, na preparação do óleo, o milagre, ele já aconteceu. Hoje nós acendemos de velas, que chamamos de luzes, não de velas. Hoje nós temos uma tradição de uma Hanukkah de 9 braços, mas naquele tempo era só melhorar e era óleo, azeite. E tem algumas sinagogas, e acredito que em Israel deve ser assim, é azeite. Então o azeite puro, ele é prensado. E você precisa ser moldado, você precisa ser prensado para você poder produzir
o melhor óleo para Hashem. Yeshua disse para nós: se tu creres, tu verás a glória do Senhor. Quando o Senhor falou isso aqui, foi num momento muito difícil, com a morte de Lázaro, as irmãs chorando, muito triste, muito rugida com aquela situação. Era um servo amado, e Yeshua amava Lázaro. E aí, quando ele disse para as irmãs vieram chorar, ele disse: tu creres, como eu digo para vocês, digo para cada um de vocês, eu falei para o meu marido hoje, ele vai estar comigo, ele é o meu médico. Eu sei que eu já passei. Eu já disse para o meu médico: Senhor, eu não quero mais me internar, eu não quero passar por mais várias situações que ainda tem em mim, porque o Senhor me trouxe a vida. E cada ano é mais um ano de vida que eu ganho. Vou fazer 64 no final do mês. Poxa, mas com 60 anos já era para me já era para dar uma glória. E o Senhor me trouxe. O Senhor me acordou no oitavo dia. Mas eu fui prensada nesses dias, 18 dias que eu fiquei em coma. Meu corpo foi moído, foi machucado. Mas o Senhor fez, me levantou, não deixou que a morte estragasse a minha vida. Então aqui o Senhor fez isso, porque a glória de Deus se manifesta na ressurreição. A glória de Deus se manifesta quando nós nos levantamos, a morte se aparta de nós. E aí a glória dele vem, os propósitos vão continuar. Então, irmãos, enquanto nós fomos chamados e tivermos fôlego, vida, nós vamos estar apregoando a palavra de Hashem. Então, tenha isso no seu coração. Que nada te impeça de fazer o melhor para Deus. Que não seja dor, que não seja problema. Ainda que saúde traga os problemas, faz assim, vamos fazer um exercício, vamos fazer o que dá para fazer e vamos declarar. Porque quando você declara com fé, você abre as portas dos céus. O Senhor diz, não é, irmão? O que é liberado na terra é liberado no céu. Mas se eu disser, eu não consigo, eu não vou passar disso, você está matando também. Porque a palavra tem poder, as nossas palavras são sementes. Então o Senhor diz, Senhor, hoje eu quero fechar esse ciclo de dor, esse ciclo de perda, esse ciclo de dúvida, de insegurança, porque estamos vivendo um momento de muita insegurança. Se nós pedirmos hoje isso, eu digo isso para vocês, que eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho um corpo, pela misericórdia de Deus em pé. Então, declare isso. Eu desejo a todos nós, hoje um pedacinho, amanhã um pouquinho mais, um Reg Sameia, um Reg Hanukkah Sameia, um feliz dia de festa de Hanukkah, que essas luzes, que essa aqui não é a luz que o mundo bota lá, essa aqui é a luz do milagre, essa é do milagre, é da multiplicação. Amém e amém. Baruch Hashem. Amanhã de manhã, então, nós não teremos atividade. O Zahin é o outro que não trabalha neste dia. Possamos todos estarmos nas nossas casas, em oração, intercedendo pela nossa segunda noite da festa de Hanukkah, amanhã, quando teremos uma recepçãozinha após o encerramento da parte que denota o espiritual. Não é que a gente vai entrar na carne do governo, mas naquela parte social, né? Após o encerramento espiritual, que oremos pelos convidados, oremos por aqueles que estaremos trazendo. Você que está nos assistindo, quiser participar conosco de nossa congregação, no culto, no adorar, no serviço, faça contato com a Verde do Shalom, no Zap, se encontra aí no Facebook,
ou se você estiver assistindo no YouTube, também no YouTube. E sentir-se tocado em cooperar, em colaborar com esta congregação com alguma oferta, será bem-vindo. Amém? Fiquemos todos em pé. Quero agradecer a todos aqui e outros que vieram nesta noite. Possamos estar amanhã, mestrado Hashem, com a ajuda de Deus, né, para que possamos estar dando sequência a essa festa. Pai eterno, tu dará mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos enxergarmos com os nossos olhos espirituais e também carnais a beleza que é estar buscando a obediência à tua debaixo pelo rio, a obediência em cumprir todas as moedim, todas as festas, eterno, e com o privilégio de podermos nos elevarmos espiritualmente a cada festa que nós cumprimos, como o Shabbat, que é semanal, e como esta que estamos realizando no dia de hoje, durante toda esta semana, não aqui, né, na nossa Beit Tefilá, mas em nossas casas, acendendo as luzes de Hanukkah. Eterno, que tu possas calar o nosso coração cada vez mais e estarmos buscando a obediência à tua palavra, Senhor, pois isto mexe com a vossa mão para nos abençoar, para nos proteger, para nos guiar segundo o vosso beneplácito. Todarabash, muito obrigado pela visão que o Senhor tem dado à tua carro. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos guarde, nos livre de todos os males, e sendo a tua vontade, concedemos esta noite de Shabbat tranquila, que tenhamos essa noite de sono, e sendo a tua vontade, Bezrat Hashem, nos despertar, para que nós tenhamos um dia abençoado de Shabbat, e ao final do dia, possamos nos dirigir para cá, para que às 18 horas, possamos estar realizando a cerimônia da Havdalah, e também, Senhor, a festa de Hanukkah. Toda a por esses privilégios que o Senhor tem nos concedido. Nós oramos, nós te suplicamos, com o perdão das nossas faltas, no nome e pelos méritos do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Recebamos a brachá sacerdotal. Yivarech Adonai Ismerecha Yahi Adonai Palavrecha Vivumecha Isadonai Palavrecha Viasenglecha Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Yeshua HaMashiach, Adonai, o Mosheinu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom e Lehitraot. Até a próxima manhã.